Dos campinhos de Osasco ao estrelato no futebol europeu. Ele surgiu como uma joia no São Paulo, brilhou na seleção olímpica e protagonizou uma das maiores transferências da história da Premier League. Mas nem tudo foi glamour. Antony enfrentou uma dura sequência de críticas, queda de rendimento e até polêmicas fora de campo. Quando muitos duvidaram, ele deu a volta por cima e hoje renasce no Betis com atuações de gala. Além de tudo isso, com apenas 25 anos, o craque já acumulou uma fortuna gigantesca, com mansões impressionantes. Quer entender como esse garoto de apenas 24 anos viveu o céu e o inferno do futebol em tão pouco tempo? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa história de talento, pressão e superação. Carreira. Nascido em Osasco, São Paulo, Antony começou a trilhar sua história no futebol com apenas 10 anos, quando ingressou nas categorias de base do São Paulo, em 2010. Com talento evidente desde cedo, ele se destacou em diversas competições, mas foi em 2018 que deu seu primeiro grande passo rumo ao estrelato. Venceu o torneio J.K. League Challenge no Japão com a equipe sub-17 e foi eleito o melhor jogador da competição. O ano de 2019 foi decisivo. Já integrado ao elenco profissional desde setembro de 2018, Antony retornou ao time sub-20 para disputar a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. E brilhou. Marcou gol na final contra o Vasco da Gama. Foi campeão e ainda eleito o craque do torneio, com 4 gols e 6 assistências em apenas 9 partidas. Um início promissor que não deixou dúvidas. Um novo talento estava surgindo no futebol brasileiro. A estreia no time profissional do São Paulo aconteceu em 2018, ao lado de Elinho e Igor Gomes. No dia 26 de setembro, Antony foi oficialmente promovido ao elenco principal e assinou contrato até 2023. Sua primeira partida como profissional veio em 15 de novembro, quando entrou no segundo tempo de um empate contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O ano seguinte seria ainda mais especial. Depois de brilhar e ser campeão da Copinha, Antony voltou com moral ao time principal e rapidamente se destacou no Campeonato Paulista. Seu primeiro gol como profissional veio no dia 20 de março, contra o São Caetano, em um chute de fora da área com desvio. Também marcou em uma das partidas mais importantes do estadual, a final contra o Corinthians. O São Paulo acabou derrotado por 2-1, mas o jovem atacante já mostrava estrela. No Campeonato Brasileiro de 2019, seguiu chamando atenção. Foram assistências, boas atuações e a convocação para a seleção sub-23, onde brilhou no torneio de Toulon, na França, inclusive marcando na final contra o Japão e ajudando o Brasil a conquistar o título nos pênaltis. Com a moral em alta, teve seu contrato renovado até 2024. E ainda marcou gols importantes no Brasileirão, como o da vitória sobre o Vasco, no Morumbi. Mas a história de Antony com o tricolor começava a se despedir. Convocado para o torneio pré-olímpico e vendido ao Ajax por 29 milhões de euros, em fevereiro de 2020, fez sua última partida pelo clube no clássico contra o Santos, em março, já com a pandemia prestes a parar o futebol mundial. No dia 1º de julho, Antony se despediu oficialmente do São Paulo, deixando o clube como uma das maiores revelações recentes de Cotia. Manchester United. A contratação de Antony pelo Manchester United foi uma das mais impactantes da história recente do futebol europeu. Em agosto de 2022, após uma longa negociação, os Red Devils anunciaram a chegada do atacante por valores que beiraram os 100 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol e a segunda mais cara da história do próprio United, atrás apenas de Paul Pogba. E Antony não demorou a mostrar serviço. Logo na estreia, em 4 de setembro, marcou um gol contra o Arsenal em Old Trafford, após passe de Rashford.
Naquele início, a torcida se encheu de expectativa. Seu momento mais marcante na temporada 2022-33 foi diante do Barcelona, pela Europa League. Entrou no segundo tempo, mudou o jogo e marcou o gol da vitória por 2-1, garantindo a classificação do Manchester. Terminou sua primeira temporada com 44 jogos, 8 gols e 3 assistências. Números razoáveis, mas que já começavam a levantar questionamentos, especialmente por se tratar de uma contratação tão cara. A situação ficou ainda mais complicada em setembro de 2023, quando Antony foi afastado temporariamente do clube por conta de denúncias de agressão. Embora tenha retornado depois, seu desempenho despencou. Passou mais de 7 meses sem participar de gols e voltou a marcar apenas em janeiro de 2024, numa partida contra o modesto Newport County pela Copa da Inglaterra. Mesmo com atuações apagadas, o atacante conquistou o título da Copa da Inglaterra na temporada, embora não tenha entrado em campo na final contra o Manchester City. Com a chegada de novos reforços, como Joshua Zirkzee, e o baixo rendimento contínuo, Antony foi perdendo espaço. O clube passou a considerar ofertas pelo jogador, e seu futuro em Manchester ficou incerto. Pouco utilizado na temporada 2024, chegou a atuar apenas 1 minuto nas primeiras rodadas da Premier League e não foi escalado sequer para a final da Supercopa. No clube, Antony estava definhando, mas o jogo iria mudar logo adiante. A glória no Betis. Em meio a um momento de incertezas no Manchester United, Antony ganhou uma nova chance de recomeçar. No dia 25 de janeiro de 2025, foi anunciado como novo reforço do Real Betis, da Espanha. O contrato era por empréstimo até o fim da temporada. E a apresentação do jogador foi no mínimo curiosa. O clube produziu um vídeo em homenagem ao cineasta David Lynch, que havia falecido naquele mesmo mês. Uma referência inesperada, mas que chamou a atenção da imprensa europeia. Dentro de campo, Antony respondeu com futebol. O início no Betis foi animador. Logo nos primeiros 4 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência, mostrando um desempenho muito acima do que vinha apresentando na Inglaterra. Em entrevista ao canal oficial do clube, o brasileiro destacou o bom ambiente entre os jogadores, o acolhimento no vestiário e, principalmente, a confiança passada pelo técnico Manuel Pellegrini, como fatores decisivos para sua recuperação. Depois de meses apagado no Manchester United, Antony finalmente reencontrava seu melhor futebol sob o céu da Andaluzia. Hoje, o craque já tido com ídolo absoluto do Betis. Fortuna e patrimônio. Apesar de ter apenas 25 anos, Antony já acumulou uma fortuna milionária. Sua transferência para o Manchester United em 2022 foi avaliada em mais de 100 milhões de euros, o que o tornou o jogador brasileiro mais caro da história da Premier League até aquele momento. Com isso, passou a receber um salário estimado em cerca de 200 mil libras por semana, o equivalente a mais de R$1 milhão por mês. Com tanto dinheiro em pouco tempo, Antony passou a levar uma vida de luxo. Possui uma casa de luxo na Inglaterra avaliada em 19 milhões de reais. O imóvel ocupado pelo ponta-direita já foi do também jogador francês Paul Pogba. Segundo o jornal Extra, atualmente, o atacante brasileiro possui uma Lamborghini Aventador preta, avaliada em 337 mil libras, cerca de 2 milhões de reais. Ele também já foi clicado em uma BMW X6, avaliada em 624 mil reais. Porém, ele se envolveu em um acidente em uma estrada próxima à sua casa. Ele bateu o automóvel quando a estrada estava molhada. O teste do bafômetro foi feito e não acusou nada, mas a BMW ficou destruída. Mesmo com algumas polêmicas recentes e momentos difíceis na carreira, o patrimônio de Antony segue em crescimento. Ainda jovem, ele tem potencial não só para recuperar o protagonismo dentro das 4 linhas, mas também para multiplicar sua fortuna fora delas.
lembrando que ele só tem 25 anos. Polêmica. Em setembro de 2023, Antony foi desconvocado da seleção brasileira após vir à tona uma acusação de agressão feita por sua ex-namorada, Gabriela Cavallin. Mensagens com ameaças e conversas comprometedoras circularam nas redes sociais, gerando grande repercussão. Porém, em agosto de 2024, após investigação da Polícia de São Paulo, o inquérito foi encerrado sem indiciamento do jogador. Ainda assim, o episódio abalou sua imagem pública e influenciou decisões de clubes e patrocinadores. Mas isso já foi totalmente esclarecido e o jogador deu a volta por cima. A jornada de Antony é a prova de que talento, resiliência e fé podem recolocar um jogador no caminho do sucesso, mesmo após as maiores quedas. Depois de críticas, polêmicas e incertezas, ele reencontrou o brilho no Betis e mostra que ainda tem muito a entregar ao futebol. Se você acredita em recomeços e quer acompanhar mais histórias como essa, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é uma nova chance de se inspirar com o poder da superação no mundo da bola. Até a próxima!